Sejam todos bem-vindos. Galerinha, bom dia, como vocês estão? Estamos mais em uma aula de processos de fabricação 2, fresagem, professor de vocês, Juan. Continuamos a dialogar a respeito do manual do operador. Recentemente nós falamos sobre os cálculos de RPM, né? E falamos também sobre os cálculos do aparelho divisor. Acho que pudéssemos firmar bem o entendimento sobre o cálculo do aparelho divisor, mais uma vez nós estaremos aqui no nosso quadro analisando cada aspecto deste cálculo, ok, gente? Como vocês sabem, o aparelho divisor ele serve para produzir peças onde nós podemos assistir uma simetria, observar uma simetria, tá? Do formato da peça. E como o nosso intuito é produzir uma engrenagem, nós precisamos necessariamente do aparelho divisor para que o número de engrenagens venha acompanhar perfeitamente os espaços de maneira homogênea, sendo aproveitado na fabricação dos seus dentes. Então, para isso, nós precisamos entender a quantidade de giros que nós podemos dar e como nós fazemos isso para produzir os dentes da engrenagem. Ok, gente? Então, aqui observando o nosso cálculo novamente, a voltas da manivela, VM, é igual a N sobre C. N é o número de dentes do aparelho divisor. Dentro, no interior do aparelho divisor, nós temos também um parafuso sem fim, né? Na qual possui lá uma engrenagem que ela possui um número de voltas, tá? Para um número de dentes que dá uma volta completa, que é uma coroa, tá? Então essa coroa ela tem 40 dentes, 60 dentes, 120 dentes, tá? Então ela é uma espécie de transmissor, um câmbio, igual a de um carro, né? E aí a gente assiste que tem transmissões, caixas de engrenagem de 2 para 1, de 1 para 2, tá? Então, para ela fazer essa redução, ela tem essa quantidade de engrenagens aqui. Como eu posso saber a quantidade de dentes? Ora, através, tá, de uma volta completa do eixo do aparelho divisor, ok? Então, a quantidade que eu giro a minha manivela, eu vou saber a quantidade de dentes que ela possui. Então, fazendo esse movimento, eu faço uma marcação com marca-passo, e aí eu faço o número de giros, e até aquela marcação der a volta completa, eu vou saber a quantidade de voltas que eu dei, vai ser o número de engrenagens, ok? Então, a gente vai observar no nosso aparelho divisor da nossa escola, que é de 1 para 40. A cada uma volta no eixo do aparelho, eu tenho que dar 40 voltas na minha manivela do aparelho, ok? Então, outra coisa que a gente precisa saber são dados de engenharia, tá? Que é o número de dentes da peça. Quando nós recebemos o desenho da peça, já devemos observar que essa peça deve estar informada sobre os seus números de dentes, tá ok? Então vamos supor, né, que nós temos 28 dentes para serem produzidos na nossa peça. Então vamos lá. A volta da manivela, para que a gente possa ir produzindo dente por dente, cavidade por cada cavidade,
A gente vai colocar o número que a gente encontrou da quantidade de voltas da manivela do disco, que é 40, e vamos fazer a divisão pelos números de dentes da peça que a gente vai produzir, que é 28. Então vejam bem essa conta. 40 dividido para 28. Tá? 1 para 28, né? 28. E para aqui, para 40, 28 menos 40 dá 12. O que acontece, gente? Nessa conta, o 1 ele representa a quantidade de voltas que eu vou ter que dar na minha manivela para a produção de cada dente. Após eu produzir uma cavidade, eu tenho que dar uma volta e mais 12 furos do disco, tá? Então é uma volta e 12 furos para que a peça seja totalmente assimétrica, tá ok? Só que há um problema. Nem sempre a gente vai encontrar, tá? A gente vai encontrar um aparelho divisor que possua, tá, um disco de 12 furos, tá ok? Então o que a gente tem que fazer nesses momentos? A gente tem que observar, o primeiro momento é a quantidade de furos, os discos que a gente vai ter. Então a quantidade de discos que a gente vai ver, tá, é uma numeração que acompanha o disco, tá legal? Como a forma, vocês vão ver aqui no canto superior ali a imagem. Nós temos na nossa escola o 49, 43, 39, 33, 29 e 21. Então, a gente vai observar que não temos o disco de 12 furos. Então, o que deve se fazer nesse momento? Nós temos a 12ª parte de 28 engrenagens. É como se não completasse a quantidade de engrenagens que faltaria. Então, como eu não tenho esse disco de 12, eu vou simplificar, em primeiro lugar, ele. Então, 12 28avos, né, que é a 12ª parte de 28 engrenagens, né? Eu divido por 2, fica 6 por 14. Divido novamente por 2, simplifico por 2, em cima e embaixo, numerador e denominador, fica 3 e 7. O que eu faço com esse número 3 e 7? Eu vou observar, dentre esses discos que eu possuo, tá, algum número que tenha um multiplicador comum. Aí vai ficar mais fácil para a gente poder associar o número de furos e o disco que nós vamos utilizar. Então, nós podemos observar que 3 e 7, eles vão ter como multiplicador comum 49 e o 21. Tá? E aí uma forma de a gente saber isso é pegando esses números e fazendo MMC, que a gente vai saber se tem múltiplos em comum, tá ok? Então, observando 49 e 21, tá? A gente agora tem que associar o 3 7avos a esses números, tá? Então, como eu faço isso? Bom, 3 7avos, eu multiplico por 3 e eu vou encontrar o mesmo número que eu multiplico em cima e embaixo para que o meu denominador, tá? Meu denominador, ele se compare a algum número desses que estão aqui, ok? Então, eu tenho que fazer com que 7 seja 49 ou 21. E só multiplicando o numerador para isso, tá bom? Então, aqui no meu caso, tá? Eu tenho o 7 que multiplica por 3, vira 21. Depois eu multiplico o 3 por 3 também, que fica 9. Então, o que eu vou acontecer? Eu vou utilizar o disco de 21 furos, tá? E vou dar mais 9 furos. Além da minha volta que eu vou dar, eu vou acrescentar no meu disco, tá, de 21 furos,
somar mais 9 furos. Vou andar mais 9 furos além da minha volta completa. Beleza? Também posso utilizar o quê? Se eu multiplicar o número denominador 7 por 7, vai dar 49, que é uma probabilidade de eu usar esse disco. Tá? Então, no disco de 49 furos, eu multiplico 3 por 7, vira 21. Então, no disco de 49 furos, eu vou andar mais 21 furos. Eu dou uma volta completa e completo mais 21 furos. Ou seja, para que eu possa produzir a minha peça, após eu fazer a primeira cavidade do dente, tá? A primeira usinagem, tá? Após eu fazer a primeira usinagem e trazer a profundidade ali da altura do dente, tá? Eu vou ter que me deslocar, né? Afastar a ferramenta da peça, né? Vou deslocar a minha peça da ferramenta, vou abaixar a minha mesa e aí eu vou dar mais um giro. Quando eu for dar mais um giro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta, tá? E ou vou dar uma volta mais 9 furos no disco de 21, ou vou dar uma volta mais 21 furos no disco de 49. Beleza, gente? Até aí? Esse que é o pensamento da qual nós devemos desenvolver para a produção de engrenagens, tá? É através desse procedimento que nós conseguimos desenvolver a nossa ideia aqui. Então, o que está faltando para nós? Está faltando a centragem da peça e está faltando agora, tá, o cálculo dos nossos colares micrométricos para sabermos o quanto nós vamos deslocar de cada um deles, para que a gente possa operar com tranquilidade a nossa fresadora. Pessoal, um outro procedimento, né, que falamos, centragem da peça, é um tipo de observação que nós fazemos no momento em que vamos colocar a centralização da nossa peça com relação à ferramenta, né? Conforme nós já vimos, existem 3 tipos de movimentos que nós podemos produzir na nossa mesa, porque diferentemente do torno, essa máquina operatriz, que é a fresadora, ela movimenta a peça e não a nossa ferramenta de corte, ok? Então, com a movimentação da nossa peça, nós vamos ter a movimentação do eixo XY mais o eixo Z, que é a movimentação de altura e profundidade. Mas dentro da movimentação do nosso eixo cartesiano, XY, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que colocar, como se trata de um diâmetro a nossa peça, né, é uma peça circular, de seção circular, né, uma peça cilíndrica, nós precisamos apontar, tá, o corte para que a gente não venha perder o formato do dente da engrenagem, né, no momento da altura do dente. Então, ela tem que ser bem centralizada, tá? Então, a fórmula da centragem é diâmetro da peça menos a espessura da ferramenta divididos por 2, tá? Então, o nosso diâmetro é conhecido, é o dado que nós observaremos no nosso desenho, que é 40 menos, tá, 4,8. Essa espessura sempre é bom nós verificarmos no momento em que vamos produzir a operação. Tanto o diâmetro quanto a espessura da peça, nós com um paquímetro examinamos, medimos, a fim de que possamos obter a melhor centragem possível. Então,
Esse número diminuído dividido por 2 dá 17,6 milímetros. Ok? Então, quando eu for colocar o meu diâmetro, tá? Tá aqui a minha peça, está aqui a minha ferramenta. Então, quando eu for posicionar a minha ferramenta, a minha peça, ela tem que estar o quê? A essa distância de 16. Ok? Então, a gente tem aqui tá? Nós temos aqui a nossa peça, né? Numa perspectiva da circunferência, né? Nessa vista frontal. Aqui nós temos a nossa fresa, tá? Nossa ferramenta. Aonde a gente vai estar deslocando essa peça de maneira que nós possamos obedecer essa distância, tá? Com relação ao eixo da nossa fresa, da nossa ferramenta. Então ela tem que estar dentro dessa distância de 17,6 milímetros, respeitando as bordas, as extremidades do diâmetro, ao centro da peça, com relação ao nosso eixo aqui Y da nossa ferramenta. Então, quando eu centralizo dessa forma, eu vou conseguir produzir uma primeira engrenagem de maneira centralizada, não só a primeira como as outras, permitindo assim uma perfeição, uma tolerância de ajuste aceitáveis. Pessoal, ok? Por último, é o cálculo do valor do colar micrométrico. Como nós já vimos em torno, para calcular o valor unitário de cada traço de um colar micrométrico, a fórmula é V igual a P dividido por M, onde P é o passo do eixo, onde é o deslocamento completo de uma volta, o quanto eu desloco naquela direção, né? E o número de visões que a gente vai contar, né, manualmente ali a vista do colar requerido, ok? Então, aqui observando a imagem, nós podemos observar que temos 3 eixos da máquina que estaremos operando para a fabricação das peças, que são o eixo vertical, o eixo transversal e o eixo longitudinal, tá? Repetindo, o eixo vertical, o eixo transversal e o eixo longitudinal, tá? Onde nós vamos chamar de Z, de X e de Y, né? Conforme já vimos em torno, X e Y formam um eixo cartesiano. Porém, a possibilidade da nossa fresadora é do movimento também vertical, possibilitando assim 3 movimentações em um plano tridimensional para a fabricação de peças. Então, gente, analisando aí, né, o nosso eixo transversal, X, a gente coloca, né, vai lá, vai girar uma volta completa e vai medir o quanto deslocou, tá, de uma volta completa do meu colar. E lá observamos que deu 1 milímetro, tá? Então dividimos por 40, deu
o valor de 0,025 milímetros. O que isso significa, gente? Quando a gente sabe que a gente vai ter que descontar 5 milímetros, que a gente vai medir, vai descontar 5 milímetros de uma determinada medida, nós vamos pegar o valor de cada colar, né, de cada traço do colar, e aí a gente faz a divisão através desse número. E aí a gente vai saber quantas voltas a gente tem que dar, né? Isso vai reduzir o tempo, tá, de você produzir a sua peça, tá legal? Você saber esse dado. VY, tá, que é o eixo longitudinal. Mesma coisa, tá? A gente viu lá na nossa máquina e deu o deslocamento de uma volta completa do meu colar, deu 1 milímetro. Dividido por 40 divisões que a gente observou também, a gente vai encontrar novamente 0,025 milímetros. E é importante frisar por que o nome colar micrométrico. Olha só a milésima parte aqui do nosso, né, milímetro. Então, né, quando a gente tem normalmente o paquímetro, a gente consegue pegar o quê? Só 0,02, não é isso? Já, ou 0,05, não é isso? Já no colar micrométrico, a gente vai ter mais um dígito, mais um número acrescido depois da vírgula, tornando aí apenas sensível ao micrômetro e não mais ao paquímetro. Por isso que é colar micrométrico, tá? E o nosso eixo vertical, certo? Que é o Z, nós vamos ter, tá, observando aí que uma volta completa do meu colar dá 2,5 milímetros. Nós também contamos a quantidade de traços. Existem 25 traços. Então, fazendo essa divisão, nós vamos ter 0,1 milímetro, tá? Então, aí, quando a gente for deslocar a nossa profundidade, sabemos que é 0,1 milímetro. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula, tá, pessoal? Tem um outro vídeo para explicar como será o trabalho, tá? E que vocês possam estar estudando, que vocês possam estar levando esse aprendizado para vocês. Lembrando que tudo isso que nós aprendemos aqui, vocês poderão retornar na escola para fazer a aula prática, tá? Da qual nós vamos poder ver a máquina em si operando dentro desses parâmetros aqui, ok? Então, bons estudos e foi um grande prazer estar com vocês. Então, estejam atentos ao relatório e, se vocês não conseguirem entregar no prazo, a prova que vai estar disponível já na nossa plataforma, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.